Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Débora Medeiros e vamos dar então início ao nosso segundo bimestre. Na parte de gramática, o primeiro capítulo de vocês, o primeiro módulo que vem para vocês é justamente de orações coordenadas e seu uso. Eu peço então que vocês estejam com a apostila de vocês em mãos para que vocês possam acompanhar essa aula. Ela foi toda feita em cima aí do nosso material. E esse conteúdo, ele se inicia na página 11 da apostila de vocês. Pois bem, sobre orações coordenadas, o primeiro conceito é esse. Oração coordenada, ela é essa oração que tem uma relação de independência sintática com os termos coordenados. Ou seja, você tem aí orações que conseguem ser compreendidas independente da outra oração existente. Para a gente poder diferenciar, então, quando ela é dependente e quando ela não é, vamos então voltar um pouco ao nosso primeiro bimestre, quando nós estudamos aí o período composto. Período composto é justamente a frase que possui mais de uma oração, possui mais de um verbo. Quando o período ele é composto, ele pode ser composto por coordenação ou composto por subordinação. Quando ele é coordenado, então, as orações elas são independentes. E aqui eu trouxe esse exemplo para vocês. Maria foi para São Paulo e João ficou em casa. Vejam aí que nós temos dois verbos que estão destacados. Quando eu digo Maria foi para São Paulo, a ação, toda a informação dessa oração, eu compreendo sem precisar de nenhuma informação ou nenhum complemento que esteja aí na outra oração. Assim como também quando eu digo João ficou em casa. São duas orações que se complementam, ok, estão na mesma frase, mas para que eu possa compreender a ação da oração, eu não preciso de nenhuma informação da outra oração, do outro termo. É diferente, por exemplo, quando eu tenho a subordinação. A subordinação, eu de fato preciso do complemento de algum termo que ficou, que está aí na outra oração. Por exemplo, assim que a mãe chegou, a filha começou o dever de casa. Vejam aí os dois verbos destacados, chegou e começou. Na primeira oração, quando eu digo assim que a mãe chegou, a palavra assim me ajuda aí, ela faz com que eu precise de algum complemento. Assim que chegou, aconteceu o quê? O que foi que aconteceu? Eu preciso então da informação que está na outra oração. E aí eu sei que o que aconteceu foi isso, que a filha começou o dever de casa. Assim como também, se eu pegar a segunda oração para analisar, a filha começou o dever de casa, tudo bem, a ação eu compreendo, mas quando ela começou esse dever de casa? Essa informação vai estar justamente na oração anterior. Por isso, nesse caso aqui, nós temos orações subordinadas, orações que são dependentes uma da outra, diferente da oração coordenada. Na oração coordenada, o que nós temos é uma relação de independência. As orações estão ligadas porque estão na mesma frase, porém, a sua compreensão, ela se dá aí independentemente. Você consegue compreender as orações independentemente. Pois bem, na hora de classificar, então, essa oração coordenada, nós temos aí essas duas classificações. Nós temos as orações assindéticas e as orações sindéticas. Elas vão ser chamadas de assindéticas quando elas não possuírem conjunção. Conjunção é justamente a classe gramatical que serve para ligar uma oração a outra, uma frase a outra. Então, se na hora que eu coloco essas duas orações você não tem a presença da conjunção, você tem então orações coordenadas assindéticas. Por exemplo, meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Destacando aí as três últimas orações, vejam aí que nós temos quatro, né? São quatro verbos, são quatro orações, mas vamos destacar as três últimas porque elas é que são coordenadas. Trabalhar, estudar,
ser independente, elas estão ligadas aí apenas por justaposição. Temos aí uma vírgula separando as três orações, mas nós não temos a presença de uma conjunção que ligue as orações. Quando isso acontecer, você tem então a oração coordenada assindética. Já a oração coordenada sindética, ela possui conjunção. Nós temos aí a presença da conjunção. Pensando então, reformulando esse exemplo com as conjunções, nós teríamos aqui: meu filho quer trabalhar e estudar, porque quer ser independente. Vejam então a presença de duas conjunções. Nós temos aí a conjunção e para ligar a oração trabalhar e estudar, e nós temos também a conjunção porque quer ser independente. Sabendo então disso, que nós temos a presença da conjunção, as duas últimas orações, o e estudar, porque quer ser independente, seriam aí orações coordenadas sindéticas. Elas têm a presença da conjunção. Portanto, para essa nossa primeira aula, é o que eu quero de vocês. A gente lembrar que a oração coordenada é essa oração que é independente e também lembrar da classificação, que ela pode ser assindética quando ela não tem conjunção e que ela pode ser sindética quando ela possui a conjunção. Como sugestão, então, de atividade para esse início do capítulo, ficam então as páginas 10, 14 e 15. Procurem fazer essas páginas para que na próxima aula a gente possa, então, dar continuidade a esse nosso conteúdo, vendo justamente a classificação das orações coordenadas sindéticas. Dentro dessa classificação sindética, nós ainda temos 5 tipos que nós vamos comentar na próxima aula e também para que a gente possa então resolver juntos as questões do praticando da apostila de vocês. Então, como atividade, passam aí página 10, 14 e 15. É isso então, meninos. Fico no aguardo de vocês até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.